Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Daniel da RoboBolsa. Nesse vídeo eu vou te mostrar um novo indicador que nós estamos usando aqui na RoboBolsa para você poder configurar melhor o seu robô, ter mais estratégia, muito mais fácil para você configurar a entrada do robô. Então é um indicador que você pode dar download dele na nossa área de membros. Pode apertar lá em Downloads, você vai encontrar ele. Ele chama Distância para a Média, aqui 1.01, que é essa versão. Se tiver outras versões posteriores, pode também usar sem problema nenhum. Então, para você instalar, aqui, ó, abrir pasta de dados. Aí você vai ver aqui a pasta do MetaTrader, né, terminal. Vem MQL5. Vem Indicators, e aí você cola aqui, tem que descompactar, e aí você coloca o arquivo aqui. Após isso, pode fechar aqui o Explorer, pode apertar o botão direito, atualizar ou reiniciar o MetaTrader, você vai ver aqui o indicador. Como que usa ele para você montar a estratégia? É excelente, vamos lá. Joga ele no gráfico, ele vai aparecer esse menu. Então, o que você faz? Vamos configurar ele. Qual a média móvel que você quer usar? Aqui está vindo o padrão 21, mas, por exemplo, a gente pode usar a média móvel 7, 15, 25, 50, depende do seu estudo. Quanto menor a média móvel, tende a ser um pouco mais agressivo a sua entrada, tende a ser. E eu vou mostrar aqui como que funciona. Método de cálculo. Você pode colocar aqui exponencial, que é o nosso robô que mais usa. Aplicar média, typical price, você coloca close price, que é o que o nosso robô usa. Apresentar distância em valor absoluto, tá? Porque assim vai configurar certinho para você operar. Você vai ver como que faz a diferença, né? Pode colocar aqui cor, não vou mexer, e níveis. Então, o que faz esses níveis? Então, vou colocar aqui para você ver que é o distanciamento da média. Então, vou colocar aqui um valor 120 e menos 120. O que esse indicador vai fazer? Ele vai pegar e vai ter uma distância da média 120 pontos e ele vai marcar 120 pontos para cima e 120 para baixo. Vou mostrar aqui. Então o indicador já apareceu aqui, distância para a média. Você pode ver aqui embaixo, pode esticar aqui bastante. E o que ele faz? Ele calcula aqui, ó, que eu escolhi uma média 7. Isso significa que aqui no gráfico é a média 7 aqui. E isso aqui, essa barra para cima, significa o distanciamento da média. Para a gente conferir isso, pode vir aqui, indicador, Moving Average, e você pode colocar aqui uma média 7, tá? Close exponencial, igual eu configurei lá. Você pode ver que traçou a média móvel, então significa que essa distância aqui da média, esse candle aqui, por exemplo, ele distanciou aqui 160 pontos, por exemplo. Então, o gráfico aqui está mostrando que aqui, essa base aqui, 0, é a média móvel 7, e a barra até aqui em cima é 160 pontos. Então, você tem mais fácil a visualização aqui dessa média móvel. Então, aqui, ó, 180 pontos, mais ou menos. Aqui também, é a mesma coisa. Então, você pode configurar, vamos pegar outro candle aqui. Então, esse candle aqui, você pode ver, está 214 pontos. Então, esse candle aqui, da média móvel até o final dela, que é a máxima, é o mesmo valor que está aqui, 214 pontos. Então, se você medir aqui, você vai chegar certinho no 214. E para que serve isso? É muito bom isso porque você pode observar esse indicador para você não ter que ficar passando o tempo todo aqui, quando você coloca o robô, qual que é a distância da entrada que você quer ter. Então, quando você põe esse indicador, configura assim certinho a média móvel que você quer usar, e aí o que você faz?
você verifica qual é a distância que você quer entrar. Se você quer entrar, por exemplo, a entrada do robô 120 na distância da média 7, quantas entradas o robô faria, por exemplo? Tá? Ele faria várias entradas. Então você vê que o mercado aqui está mais aqui volátil ultimamente. Então você vê que aqui, ó, por exemplo, vamos pegar aqui no começo do dia aqui 9h30, que a gente opera, começa a operar 9h30, é melhor. Você entraria com o robô sem o filtro ATR, entraria direto. Se você colocasse aqui 120 pontos, olha quanto você entraria. Entraria aqui e entraria aqui, porque ele distanciou da média 120 pontos, esse é no mini índice. Então ele entraria o robô aqui, 120 pontos que distanciou, aí você faria aumento de posição, ou pegaria o seu take profit, tudo depende. Aqui, se não pegou o seu aumento de posição, ele entraria novamente. Então você pode perceber que tem várias entradas aqui. Aqui ele entraria, aqui também. Então não precisa colocar o robô ali e colocar 120 pontos para você ver essa entrada. Você pode usar esse indicador que ele dá uma noção completa do seu dia, também do passado aqui, para você entender qual que é a distância que é boa para você. Então se você colocar, vem aqui na configuração deste indicador, então vamos supor que você vai colocar 90 pontos. Será que fica bom operar com 90? Já é bem agressivo neste mercado que está aqui, por exemplo, né? Tem meses, por exemplo, como dezembro, depois do dia 15, o mercado fica mais lento. De repente já funciona melhor. Ele entra menos e fica com menos perigo você operar, né? Não é tão perigoso operar. Mas no mercado mais rápido, que oscila mais volátil, é bom você colocar uma entrada com a distância um pouquinho maior, para você não ficar muito exposto no mercado. E quanto mais você tem a distância, teoricamente fica um pouco mais seguro. Por quê? Aqui, por exemplo, você pode perceber uma distância aqui da média altíssima. Você vê aqui, ó, neste candle aqui, vamos observar aqui de perto. Olha só, 374 pontos. Então, se você colocasse aqui, média 7, 200 pontos, você entraria aqui e teria um gain mais fácil. Ou talvez aumentaria a posição, teria um gain mais fácil. Então, fica mais fácil de observar. Então, aqui você consegue ver esses ranges aqui que está dando, né, no seu dia a dia e consegue traçar a sua estratégia melhor. Então, se você traçar, por exemplo, uma média de 7 com a distância de 120 no robô, tá? Você vai, por exemplo, a distância que eu falo, né, inicial, é essa distância aqui, olha. Distância. É a entrada inicial. Então é 120 pontos, por exemplo. Então quantas vezes você entraria nesse dia? Entraria aqui uma vez. Se bater o take profit, já entraria várias vezes aqui, ó. Entra várias vezes de 120 pontos. Então, você já consegue fazer aqui uma estratégia baseada nisso. 120 pontos. E aí você pode olhar o range do dia, por exemplo, e entender que o mercado, por exemplo, ele está oscilando, por exemplo, 2 a 3 mil pontos no dia. Então, o seu stop ele pode ter aí 1.500 pontos, né? Fazer uma estratégia baseada nesses ranges diário e também na entrada. Então, quanto maior for essa distância, menos vai entrar. Tem essa tendência. E aí também fica mais seguro para você entrar. Você pode colocar aqui, por exemplo, vamos fazer uma estratégia aqui mais segura, que entra menos e pode ser que tem dia nem entre. Então, por exemplo, 160 pontos. Vou colocar aqui 160 e menos 160. Então, eu vou tirar aqui o outro para visualizar melhor. Você vem aqui em níveis, eu vou tirar o 90 e vou tirar o 120. Pronto. Então, é uma entrada bem mais suave, mais conservadora, 120 pontos. Então, quando que entrar? E entrar aqui, ó, por exemplo, 15 horas, 15h20. Tá? Nessa distorção aqui da média, foi 160 pontos para cima, só que assim,
um conselho para você. Se você está operando com range assim alto, stop alto, 1.500 pontos, 2.000 pontos, toma cuidado para você não operar depois das 3 horas da tarde. Por quê? O mercado ele pode ir para uma direção assim direto, por exemplo aqui, 1.000 pontos, 1.800 pontos, e ele não voltar aonde está a sua média móvel, né? O seu preço médio. E aí você não tem sucesso no seu trade. Então, quanto maior for o range, né, o stop, o horário você tem que diminuir. Então, pode ser que até meio-dia, 1 hora da tarde, seja melhor para você, com o stop muito alto, tá? O stop mais baixo, você pode operar de tarde, a partir da 1 hora da tarde. Então, essa estratégia aqui é muito legal para você ver. Primeiro, você põe no gráfico esse indicador, distância para a média, e você vê quantas vezes você pode entrar no dia, né? Então é mais conservador você colocar uma distância de 160 pontos na média móvel 7, por exemplo. Você vai entrar aqui quantas vezes? Olha só, você vai entrar aqui, uma vez aqui, talvez vai aumentar a posição aqui, 500 pontos, depende, e depois vai dar gain aqui em cima. Então, é claro, não é que vai entrar em todas as barras aqui, vai entrar numa barra dessa aqui, você começa o trade a partir daqui. Tá? Então você vê que tem algumas entradas com 160 pontos. E aí você pode fazer vários trades. Agora, se você colocar 120 nessa ocasião aqui, nesses dias, você vai ver que tem várias entradas. E aí você vai ficar mais exposto na sua estratégia. Então vamos dar outro exemplo aqui, de você colocar uma média 25. Tá? Então é mais longa essa média, eu vou trocar aqui para você ver visualmente como funciona. 25. Então, o que a gente faz com essa média? Vamos lá. Tem aqui o ponto 160, já é mais, né, agressivo nessa média móvel de 25. Tá? Por quê? Porque você vê que ele saiu aqui, olha, bastante, 600 pontos da média. Então, você pode operar mais conservador. Então, se você vier aqui, por exemplo, colocar um 250, colocar 250 e menos 250 para aparecer a linha embaixo e em cima. Então, aqui, por exemplo, 250, você vai entrar quantas vezes? 9 horas da manhã, começa aqui o pregão, 9h30 a gente começa a operar. Então, para você, né, ficar tranquilo quanto à média móvel, que já vai dar a média do dia. Então aqui, se eu tenho uma entrada de 160 pontos, eu vou entrar aqui e vou entrar bastante. Se eu tenho uma de 250, você vê que eu vou entrar aqui, olha só, já distanciou da média, já voltou 80 pontos, você botou ali 30, 40 pontos de gain, tá ótimo, saiu do trade. Aí depois aqui vai acontecer de novo, minutos depois, de novo vai acontecer aqui. Aí você pegou 30, 40 pontos, deu gain de novo. Então, olha que interessante como é fácil você ver por esse indicador para não ter que ficar colocando o robô aqui no gráfico e ficar mudando os parâmetros. Então, vou colocar o robô aqui para você ver como que funciona. Aqui está uma conta real, vou colocar o meu login aqui. Então, aqui a média é 25 e eu vou colocar a entrada, vamos colocar aqui, distância de 160 pontos, por exemplo, tá? Take profit 35, mas só para você perceber aqui o que acontece. Então, coloquei aqui, tá? E aí, vamos lá, o que aconteceu aqui, olha. Coloquei 120 pontos, 160, quero dizer, e aí, aqui você pode perceber, olha, que entraria aqui, 120 aqui, ó, entrou aqui certinho, bateu a linha aqui, entraria. Então, vou colocar um pouco mais conservador, vou colocar aqui 250 pontos, média 25, tá? Saiu aqui o indicador, mas você pode perceber que tem uma distância aqui, que você viu aqui no indicador, vou colocar o indicador de novo, aqui, então vamos configurar 25, exponencial, preço close, fechamento, valor absoluto. Vou colocar aqui 250 menos 250. Pronto. Já pode perceber que ele entraria aqui, esse distanciamento aqui, tá?
Aqui até tem uma entrada aqui, um trade, olha, que é esse parâmetro. E depois ele aumenta 400 pontos, você viu que deu gain. Já é um robô aqui que já operou. Então ele fica tranquilo, fica mais fácil operar aqui nessa distorção de média 25, 250 a entrada. Claro que o seu range ele tem que ser alto também, o seu stop. Então aqui vai estar uns 1.500, 2.000 para aguentar essa oscilação. Quanto maior for a sua média móvel, maior tem que ser seu stop. Então, tome cuidado com isso daí, que é importante. Então aqui você pode perceber quantas vezes entraria no dia. Uma vez, talvez duas aqui, 3, aqui embaixo também, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ou mais, né? Aqui às vezes entra e sai aqui rápido, então ele entraria. Passou da linha, ele entra. Então é excelente esse indicador para você não ter o trabalho de ficar colocando aqui números diferentes. Para você não ficar mudando aqui, você não precisa nem colocar o robô no gráfico. Você coloca o indicador. Funciona em qualquer ativo, então aqui por exemplo temos o dólar. Tá? Então, o que a gente faz no dólar? O número é diferente, claro, aqui em 1 minuto. Vou colocar aqui no dólar para você ver. Média 7, vou colocar aqui o exponencial, close, valor absoluto. Nível, então o que a gente pode colocar? Vou colocar aqui 5 pontos, por exemplo. Tá? Vou colocar 10 pontos também, para ver o que acontece. Pronto. Então, vamos conferir aqui, você vê indicador. Coloca aqui Moving Average, tá, média 7, ok, pronto. Aqui você pode perceber como que você monta a estratégia. Você observa aqui nos últimos dias o que está acontecendo. Por exemplo, isso aconteceu aqui hoje, e você vê se daria uma boa entrada, essa distorção aqui. Então, a média 7, distorção da média móvel, 5 pontos ou 10 pontos? Qual que seria melhor? 5 pontos entraria várias vezes. Você põe aqui, vamos colocar aqui até 4 horas da tarde. Então aqui, ó, até 4 horas. Vamos olhar aqui. Uma vez, duas vezes, aqui, ó. Poderia aumentar a posição aqui, voltaria, daria gain. Então aqui teve uma oscilação maior, 5 pontos entraria também. Se fosse 10, também. Só que aqui, você pode ver, ó, que aqui entrou uma vez, também entraria aqui. Uma vez e daria gain, voltaria, daria gain, 5 pontos, 3 pontos, por exemplo. Entraria aqui também. Aí aqui não entraria, entraria uma vez aqui. Então aqui 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, entraria nesse candle grande aqui, 20 pontos, tem que aguentar. Aqui também 3, 4, 5, 6 vezes, 7, aqui entraria algumas vezes, poderia o ATR filtrar, depende da sua estratégia, tá? Aqui também entraria. Então você vê que entra várias vezes. Agora, se você operar com a distanciamento de 10 pontos da média 7, ele entra mais conservador. Ele pode ser mais seguro, né? Porque é mais tranquilo. Ele entra poucas vezes no dia. Então, por exemplo, aqui entraria uma vez, 2, 3, 4, até 3,5 aqui, 4 vezes. Pronto. É uma configuração bem mais segura para você trabalhar. Entraria aqui na ocasião comprado. Tem um vendido aqui também. Vai para cima. Né? 3, 4, 5 vezes. Então você pode fazer uma estratégia baseada nisso. Ele distanciou 10 pontos, por exemplo. Ele pode voltar 5 pontos mais fácil, né, do que uma distância menor. Então você pode fazer uma estratégia baseada nisso. Toma cuidado com o seu stop. Né? Ele tem que ser pertinente à volatilidade do dia. Se está oscilando 100 pontos o dólar no dia, pode colocar 80 pontos, 70 pontos. Tem que prestar atenção nisso, porque tem que aguentar os aumentos de posições. Tá? Não é recomendado operar aqui, né, 9 horas na abertura, porque a distância da média lá fica muito alta. É bom ter a média do dia. Então aqui passou meia hora, tá ótimo. Ele já voltou na média e já fica melhor. Tá certo? Então esse indicador é excelente, você pode dar download na nossa área de membros, que vai ser fantástico. Eu uso ele, já está usando aí sempre para eu poder ter uma noção inicial para você começar a operar o robô de forma consistente.
para você olhar o mercado como ele está, para você decidir se quer operar mais conservador, mais agressivo, né, para você ter um parâmetro inicial da entrada do robô, tá certo? Então você pode ver que aqui, por exemplo, tem dia 10 de agosto, ali, olha o que aconteceu, poucas distorções aqui, né? No final do dia, aqui no começo do dia, teve maior distorção, claro, é um gap, não conta com isso, e aí começa a analisar aqui no dia a dia. Então 5 tá bom? Ok. Você pode mudar lá um 6, por exemplo, e decidir que quer operar com 6. Vamos ver se é bom 6? Aqui, pegou uma vez, 2, 3, 4. Então você entraria aqui 5 vezes no dia. Aí pegaria 3 pontos e acabou. Você pode fazer vários robôs, tá bom? Então fica aí esse indicador que você pode dar download na nossa área de membros. É excelente, já é mais uma ferramenta para você utilizar para você configurar bem o nosso robô. Espero que você aproveite bastante e use bastante para poder criar suas estratégias. Não deixe de usar, é super importante, super rápido para você poder configurar o seu robô, a entrada do seu robô, tá bom? Grande abraço para você.